Irmãos, com certeza vocês já ouviram falar na Babilônia, né? Mas você sabe realmente o que é a Babilônia? Ou quem é a Babilônia? Irmãos, a Babilônia, ela não é uma igreja em si, como muita gente já ouviu falar, por exemplo, que a igreja católica é a grande Babilônia. E não é, irmãos, não é, e eu vou falar para vocês, baseado na palavra de Deus. Vocês vão ver, queridos, que tem um sentido no que eu estou falando. A Igreja Católica, né, pelos ensinos antibíblicos que ela ensina, que ela prega, né, que ela anuncia, ela até pode fazer parte do sistema da Babilônia. É uma peça do sistema, mas ela não é em si a grande Babilônia. E nenhuma outra religião específica é em si, veja bem, irmãos, o que eu estou falando, entenda, é em si a grande Babilônia. Mas todas essas outras religiões que pregam uma fé estranha à Bíblia, que não leva a Jesus como único Senhor e Salvador, e que não prega exatamente a palavra de Deus como está escrito ali, né, conforme a vontade de Deus para a vida do ser humano, mas que acredita em outras divindades, em outros nomes, que invoca outros nomes, que acredita em outros seres, outras divindades que estão do outro lado, estranha a Bíblia, como por exemplo o budismo, que é muito difundido no continente asiático, ali na China, no Japão, Bangladesh, né, esses lugares da Ásia onde o budismo ele é muito forte, como por exemplo na Índia, eles acreditam na deusa Shiva, né, no hinduísmo, entende, irmãos? No próprio Oriente Médio, onde eles acreditam em Maomé, né, no profeta Maomé, que vai vir, que ele ainda vai voltar através do Mahdi, que é o substituto enviado de Deus para vir resgatar o povo, né, como de acordo o pessoal ali do Oriente Médio, né, eles acreditam. Então o que acontece, irmãos? Esse monte de religião, queridos, espalhado pelo mundo todo, cada um com sua filosofia, com a sua forma de crença nessas divindades, nesses ídolos estranhos e pagãos à Bíblia, eles em si não são a Babilônia, mas o conjunto todo deles formam a grande Babilônia. Então, na verdade, todas as religiões, irmãos, que não pregam e que não têm a Bíblia Sagrada como o único livro que anuncia o Deus vivo que aqui está registrado, então, que esses ídolos que são pagãos à Bíblia Sagrada, que são estranhos à Bíblia Sagrada, então a reunião de todas essas crenças nessas divindades e práticas pagãs, elas sim formam a grande Babilônia. Então, na verdade, todas elas são a peça que formam um quadro só, que é a grande Babilônia. E eu vou te provar isso aí, eu vou te mostrar agora. Sabe como, irmãos? O que aconteceu? Da onde surgiu a ideia da Babilônia? Na verdade, surgiu da Torre de Babel. Lembra quando Nimrod, que foi neto de Noé, que junto ali com seus contemporâneos naquela época, depois que eles começaram a se dividir e desceram ali pelo Oriente Médio, passando pela terra de Sinear, então eles viram que a terra de Sinear era uma planície muito rica, né, principalmente em petróleo, onde tinha muito poços de petróleo. O que acontece? Nimrod, ele decidiu, em rebelião a Deus, que havia dito para Adão e Eva aí de se espalhar pelo mundo, se espalhar e multiplicar e frutificar e dominar a terra. Não foi essa a ordem que Deus deu para Adão e Eva? E também não foi essa a ordem que Deus deu para Noé e seus filhos quando as águas do dilúvio baixaram, que eles saíram da arca, que Deus falou: agora vocês se espalhem pelo mundo, se espalhem e frutifiquem a terra toda. Não foi essa a ordem? Mas o que acontece? Esse Nimrod, neto de Noé, em rebelião a essa ordem de Deus, o que ele fez? A gente não vai se espalhar. A gente não vai se espalhar, ficar dividido no mundo inteiro, não. A gente vai ficar aqui, vamos criar uma torre,
Vamos criar uma torre, uma cidade, vamos se formar um conglomerado aqui entre nós, e de forma que essa torre ela chegue até os céus. E a intenção dele foi o que? Se tiver um outro dilúvio, a gente vai estar alto e esse dilúvio não vai nos atingir, Deus não vai conseguir nos atingir. Essa foi a intenção perversa e rebelde, em rebelião a Deus, a ordem que Deus havia dado tanto para Adão e Eva como para Noé, para se espalharem pelo mundo. Então ele falou: a gente não vai se espalhar, a gente vai ficar aqui. E foi onde ele começou a criar a torre, como vocês devem conhecer os registros bíblicos que falam a respeito disso. E o que acontece, irmãos? Como foi um jeito que Deus, ele muito sabiamente, coisas que só um Deus pode imaginar, um Deus como ele, o único e verdadeiro, pode imaginar. Porque Deus não precisou derramar sangue, Deus não precisou matar eles, Deus não precisou fazer a torre cair e matar todo mundo. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter acabado com todo mundo ali, mas ele não fez isso. Sabiamente, o que Deus fez, irmãos? Ao invés de matar, derramar sangue daquelas pessoas, de tirar a vida daquelas pessoas, de castigar com a morte a desobediência que Nimrod e todo aquele povo que estava ali seguindo eles, sendo chefiado por ele, Deus fez. Dividiu as línguas, queridos. Criou línguas diferentes, repartidas entre eles, de forma que eles não conseguiram se entender mais, eles não conseguiram mais ter comunicação entre um pequeno grupo e outro. E assim a torre foi impedida de continuar sua construção, porque eles já não se entendiam mais. Imagina um pedindo cimento e o outro vindo com a água. Imagina um pedindo para jogar e o outro subindo com material. E o outro falando: nós sobe com material, e o outro lá de cima joga. Eles não estavam se entendendo mais. Ou seja, virou o quê? Uma grande confusão. É de onde vem a palavra Babilônia, Babel, confusão. E o que acontece? Depois que houve essa confusão que eles não estavam mais entendendo, cada grupinho pegou o seu ali e se mandaram, irmãos. Cada um foi para um lugar aonde começou a nascer esses outros países, essas outras regiões. Outros países, outras localidades começaram a surgir com esses grupos que foram tomando conta desses lugares na terra, espalhado ali pela terra. Entende, irmãos? E foi onde nasceu esses grupos, cada país com a sua língua. É originário desses grupos que se espalhou ali, depois da confusão de que Deus fez de línguas ali na Torre de Babel. E são as línguas que nós conhecemos hoje, porque hoje tem essas línguas diferentes uma da outra: o inglês, o japonês, o chinês, né, que é o mandarim, o hindu, né, que é lá da Índia, se eu não me engano. Entende, irmãos? O sueco, o escocês, o alemão. Por que tem essas línguas diferentes? Justamente por causa da confusão de línguas. E essas pessoas nesses lugares, quando elas foram para ali, habitaram ali e constituíram família ali, foram crescendo, nasceu-se ali um povo, uma nação, um país. E é o que a gente vê hoje aí, irmãos. Nós somos frutos desse espalhamento dessas pessoas. Então eles levaram essa confusão, cada um com a sua língua agora, para as regiões onde eles foram habitar, onde nasceram os países. E ali, no mundo inteiro, isso implica dizer o seguinte, que no mundo inteiro agora se instalou a Babilônia, porque cada um começou a acreditar no seu Deus, cada um criou um Deus, cada um criou uma divindade e começou a seguir, e está essa confusão que a gente vê hoje. Essa confusão generalizada de crenças, de vários ídolos, de várias divindades que cada um crê. Saiu de lá, queridos, da Torre de Babel, dos primeiros que começaram a falar essas línguas, quando Deus confundiu essas línguas lá na construção da Torre de Babel. Eles saíram de lá. E hoje só são frutos, o que a gente vê hoje, esses povos, só são frutos dessas pessoas que saíram, que se espalharam, depois que Deus confundiu a língua deles lá na construção da Torre de Babel. E da onde sai a palavra confusão, a grande Babilônia, que deriva de Babel, da Torre de Babel. Então, na verdade, irmãos, esse monte de crenças, esse monte de filosofias, de ideias, de crença, cada um cria um caminho, cada um cria o seu Deus, cada um cria a sua divindade e acredita naquilo. Irmãos,
mas que foge daquilo que o único livro que revela verdadeiramente quem Deus é, que é a Bíblia Sagrada, e que não tem nada a ver que é pagão, que é estranho à Bíblia Sagrada, que revela o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Amém, queridos? Então a Babilônia, na verdade, irmãos, é essa confusão generalizada que está não em um só lugar, não num sistema só, mas no mundo inteiro. E é essa Babilônia que Deus vai destruir, quando Deus fala lá em Apocalipse, caiu a grande Babilônia. Quando todos os povos, línguas e nações, quando Jesus voltar, e saberão quem verdadeiramente é o único Deus, e o Salvador e o Messias, anunciado pelos profetas, enviado por Deus, que é Jesus quando ele voltar. Aí o mundo inteiro, todas as nações saberão quem é o Deus verdadeiro. Aí sim a Babilônia vai ser destruída, irmãos, conforme o Apocalipse, quando acontecer esse grande evento da volta de Jesus. Mas a Babilônia é isso, queridos. Como eu falei para vocês agora, vocês podem meditar nessa palavra, porque eu dei para vocês a origem de toda essa confusão, da onde ela nasceu, lá da Torre de Babel, que Nimrod, em rebelião a Deus, ele tentou construir, até começou, mas não chegou no final, porque Deus interviu com a confusão de línguas, e que agora esses povos que se espalharam, nós somos nada mais, nada menos do que frutos descendentes daquele povo que foi expulso lá da Torre de Babel. Nós simplesmente somos originários, né? Nós temos origens nesses povos. Mas eu me libertei porque eu criei no Deus verdadeiro, no Deus que a Bíblia se me apresenta. E você creu? Você crê somente no Deus que a Bíblia se apresenta, nos apresenta? Você crê somente nessa palavra aqui? Você crê em divindades? Ou você crê em dogmas? Ou você crê em ideias que é fruto da cabeça do homem? É por isso, irmãos, que quando eu quero ouvir a voz de Deus, queridos, eu vou na Bíblia, a minha única fonte. Eu não vou no homem, eu não vou em livros escritos pelo homem, mas eu vou somente na Bíblia, na palavra de Deus, porque aqui é a fonte. Aqui é aonde está registrado o único livro que me fala verdadeiramente quem Deus é e qual é a vontade dele para a minha vida. Amém, queridos? Essa é a grande Babilônia. Ela é esse sistema que está no mundo inteiro, essa confusão de religiões, mas que um dia vai ser destruída, porque o único Deus verdadeiro vai governar nessa terra e vai começar no seu governo de 1000 anos, quando Jesus voltar e instalar o seu governo nesse mundo. E após isso, o julgamento do diabo, de Satanás, da morte, quando acabar o juízo, após o juízo final de todas as coisas, onde vai se instalar o reino eterno do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Deixa um like no vídeo, irmãos. Tá? Muita gente assiste o vídeo aí e não deixa um like. Ajuda, irmãos. Vamos fazer a obra de Deus. Deixa um like no vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. E até a próxima palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.